Olá, meus amados irmãos, mais uma vez nós nos encontramos nessa situação e eu trago uma palavra de Deus para os nossos corações neste dia. Primeiro, a gente lamenta, de nos encontrarmos mais uma vez distante daquele local onde nós nos reunimos para cultuar, para exaltar, para engrandecer o nome do nosso Deus. Nós lamentamos bastante. Mas é como eu sempre também disse aos amados irmãos, venha ao culto, venha adorar, venha cultuar, porque nós não sabemos por quanto tempo nós ainda vamos nos encontrar reunidos, tendo essa oportunidade de cultuar a Deus. Eu sei que talvez você achava que isso nunca mais ia acontecer, que parecia que as coisas estavam entrando no eixo, Mas eu sempre adverti a igreja, todos os domingos, venham ou venha, porque nós não sabemos por quanto tempo ainda tínhamos liberdade para nos reunirmos junto, mas aconteceu. Aí alguém me diz, pastor, eu não gosto nem que o senhor fale, parece que o senhor é profeta, o que o senhor fala acontece. Não, meus amados, não precisa ser profeta para entender o momento que nós estamos passando, que nós estamos vivendo. Não precisa ser profeta. Basta olhar para as escrituras, ou basta olhar para o tempo, para a figueira, como disse o Senhor Jesus. Eu gostaria de ler um texto que Pedro, o apóstolo Pedro, escreveu no momento em que a igreja estava dispersa, no momento que a igreja estava sendo perseguida, num momento difícil como este. A gente tem que relembrar as verdades da palavra de Deus. Então leia conosco aí, Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, do verso 18 e 19, leia na sua palavra, na sua Bíblia, leia esse texto. Diz assim, vós servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente os bons e humanos, mas também os maus, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência ou da fé para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Meus amados, esse é o momento em que Pedro escreve para aqueles dispersos, para aqueles que largaram as suas casas, largaram tudo e fugiram por causa de Nero, por causa de Roma. E Pedro, quando escreve esta carta, era Nero o imperador de Roma. Ele era demente, ele era mentiroso, ele era assassino, perverso, perseguidor dos crentes. Ora, e Pedro então pede para que aquele momento obedeça a Nero, porque o seu cargo naquele instante exercia isso, submissão dos crentes aos governadores, aos senhores. E é por isso que Pedro diz dos bons e dos maus. Mas o verso 19, ele diz porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, na fé para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Meus amados, isso é agradável diante de Deus, porque é o Senhor que julga todas as coisas. É o Senhor que vê todas as coisas. O Senhor continua no trono, dirigindo todas as coisas. Nada foge do controle de Deus. A igreja está fechada. Os governadores, disseram de todos os estados que é para fechar. E nós então, pela fé em Cristo, sendo submisso a Ele,
Sabendo que Ele é julgador de todas as coisas, nós obedecemos, e estamos obedecendo aos nossos senhores, mesmo sofrendo agravos, como nós estamos sofrendo, como diz o texto, mesmo injustamente. Porque, como eu sempre digo, a igreja é o lugar mais seguro, aonde todos estão em ordem, de acordo com os princípios passados para nós, de acordo com os protocolos. Mas, se eles determinaram que temos que fechar por certo momento, por certo tempo, então estamos sofrendo agravos, sofrendo injustamente. Se o governo é bom ou ruim, a Bíblia diz que nós devemos obedecer. E é isso que vamos obedecer. Não é para fazer montim, não é para fazer levante, não é para fazer guerra. A nossa guerra é em oração. Pilatos, ele diz para Jesus, que ele tinha poder para prender e para soltar Jesus. E que Jesus não falava nada, Jesus estava como um cordeiro mudo ali, sem se defender. E Pilatos ficou chateado com aquela situação e disse então assim para Jesus. E Jesus disse: olha, Pilatos, você não teria poder sobre mim, se do alto não fosse te dado. Jesus não queria buscar a sua própria defesa. Ele sabia que o Pai estava no controle de toda a situação. E como Deus, meus amados, está no controle desta situação. Estamos chegando ao final, estamos chegando ao fim. Queira você acreditar ou não, queira dar crédito ou não, mas nós estamos chegando ao fim. É cansativo? É uma luta? É. Aí nós lembramos lá de Mateus, capítulo 11, verso 28, texto bastante conhecido, mas bem apropriado para esse momento. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Meus amados, a primeira coisa, Jesus Cristo disse: vinde a mim. Nós estamos cansados. Abre empresa, fecha empresa, abre igreja, fecha igreja, distanciamento. Nós estamos cansados do tempo, mais de um ano já se passou e nós estamos cansados diante de tudo isso. Eu ouço as pessoas reclamarem que estão cansadas e de fato nós estamos cansados. E agora a sessão do descarrego mesmo, Estamos sobrecarregados de preocupações, estamos sobrecarregados, de problemas, estamos sobrecarregados de enfermidades, estamos sobrecarregados de dificuldades que esse tempo nos trouxe. Mas o convite de Jesus é tremendo. Ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos. Ele diz: olha, vocês vão encontrar alívio em mim, resposta para tudo isso em mim. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração. Então vamos aprender do Senhor Jesus, vamos descarregar todas as nossas frustrações, dos nossos planos, dos nossos projetos, vamos descarregar todas as nossas angústias, as nossas lamentações, todos os nossos choros, vamos descarregar na pessoa bendita do Senhor Jesus. Ele convida a mim e a você, nesse tempo de angústia, de princípios de dores, de incerteza, de falta de esperança. Ele convida a pegar, todas essas coisas que estamos sobrecarregados, e fazer uma sessão de descarrego mesmo, e descarregar tudo nele,
E ele disse: aprende de mim, que sou manso, que sou humilde. Ele sabe que nada foge do controle do eterno, do soberano, do criador do universo, do Senhor, de todas as coisas. Nada foge. E por isso, meu amado, eu te convido a confiar na pessoa do Senhor Jesus. Ele vai te amparar, Ele não vai deixar você desamparado. Com certeza Ele não vai te desamparar jamais. Ele está no controle, Ele reina, Ele é Senhor de todas as coisas. Nós lamentamos, nós sofremos com tudo isso, mas é o tempo, e o tempo é chegado. Amós diz que um dia haveria um tempo em que as pessoas teriam fome, sede. Nós sabemos escatologicamente para que tempo é esse. Mas eu vejo também uma aplicação para o nosso tempo de agora. Para o nosso tempo de agora. Que Deus nos ajude a entender isso. Que Deus nos guarde. Que Deus nos levante. E que possamos obedecer os nossos senhores, como diz a palavra, porque isso é agradável a Deus. Não vamos fazer como os macabeus, não vamos fazer como os essênios, os zelotes. Vamos fazer como os discípulos do Senhor Jesus. Eu sei que o momento de Deus, as portas vão abrir, as coisas vão entrar no eixo e nós vamos juntos novamente, se Cristo não voltar, juntos novamente louvar e exaltar o nome do soberano e do eterno Deus. E eu volto a dizer a você, tendo a oportunidade de ir ao culto, sendo-se as portas abrirem amanhã ou depois, vá, porque não vai ser por muito tempo, que as portas das igrejas vão continuar abertas. Crê nisso, que Deus os abençoe, tenha um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, no momento em que você verá esse vídeo, e que a boa mão do Pai, a graça de Cristo, o braço forte do Eterno, continue voltado sobre ti, sobre a sua casa, e a malha protetora divina de Cristo possa estar cobrindo o seu lar, a sua vida, cobrindo de bênçãos, de proteção desse vírus que vem mutilando, matando, assolando, entristecendo a muitos. Que Deus possa cobrir o seu lar, a sua casa, a sua vida, os seus familiares e amigos, segundo a vontade e o querer dele. Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo. Lembrando, meus amados irmãos, que devemos obedecer aos nossos senhores, ter essa consciência da nossa fé em Deus, sabendo que tudo isto vem de Deus e que tudo isso nada foge do controle de Deus, e que Deus nos abençoe. Leia a Bíblia, ore, faça seu culto doméstico na sua casa, busque ao Senhor enquanto é tempo, enquanto se pode achar, e que Deus os abençoe.